Quando o apóstolo Paulo ele realiza suas viagens missionárias, nós vamos encontrar na narrativa de Atos que a segunda igreja que ele inaugura, ele funda na Europa, é a igreja em Tessalônica. A primeira igreja foi a igreja de Filipos. Em seguida, então, ele funda esta igreja pela graça do Senhor, pelo poder do Senhor. E é interessante porque aquelas pessoas, elas começaram a vivenciar o Evangelho e elas percebiam que muitas pessoas estavam falecendo, morrendo naturalmente, morrendo em Cristo. E nós poderíamos aqui não precisar, mas afirmar mais ou menos que o período até a subida de Cristo, ao momento em que o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta à igreja de Tessalônica, aproximadamente 20 anos havia se passado. E muitos irmãos haviam morrido. E aqueles crentes em Tessalônica, eles começaram a suscitar uma dúvida. O que vai acontecer com esses irmãos quando Cristo voltar? Quando Cristo retornar para levar a sua igreja? O que esses irmãos vão vivenciar? Eles ficarão do modo como estão? Eles sofrerão algum tipo de transformação? E o que se dizia na igreja é que as pessoas que haviam morrido, elas seriam quase que preteridas daquele grande dia glorioso, o dia da vinda do Senhor. Aquele dia em que a igreja é tomada para as bodas do Cordeiro. E olhando para essa questão, o apóstolo Paulo, então, ele escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses. O objetivo do apóstolo Paulo é tratar, de forma bastante reduzida, como vai acontecer quando o Senhor, neste dia tão especial, virá para levar a sua igreja. E é claro que ao olharmos o que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, nós vamos perceber que existe um paralelo muito claro naquilo que Marcos, no capítulo 13, traz no discurso do Senhor Jesus, e também aquilo que Mateus, capítulo 24 e capítulo 25, tratam desse assunto, sobre a vinda do Senhor Jesus. E é importante que estas dúvidas sejam retiradas da nossa mente, para que saibamos de fato como será aquele dia glorioso e o significado desse dia para a igreja. É interessante porque o apóstolo Paulo ele vai ressaltar aqui a alegria deste dia em que nós celebraremos as bodas do Cordeiro. Talvez olhando para hoje, olhando para a igreja de um modo geral, o problema não está na dúvida se os mortos irão ressuscitar ou não. Embora alguns crentes talvez não saibam como isso vai acontecer, precisam obviamente estudar as Escrituras para compreender como o Senhor revelou os acontecimentos deste dia. Mas eu percebo que a igreja ela tem se esquecido desse dia. E como ela tem se esquecido desse dia, ela tem se sentido muito mais pertencente a este mundo do que ao céu, do que a nova terra que o Senhor irá tratar. Sim, porque nós aprendemos que na eternidade nós não moraremos só no céu, nós moraremos num novo céu e numa nova terra, uma nova terra transformada. Eu acredito que esse é o grande desafio de nós nos apercebermos quanto ao significado da peregrinação do crente nessa terra e o significado deste dia. Não é à toa que os crentes nessa época, cerca de 20 anos após a subida do Senhor Jesus, eles esperavam com muito desejo esse dia da vinda do Senhor. 2000 anos se passaram e nós ainda vivemos os últimos dias, porque os últimos dias foram implantados com a descida do Espírito Santo lá em Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E nós ainda aguardamos o Senhor. Mas parece que 2000 anos são fortes o suficiente para tirar de nós esse desejo da vinda do Senhor.
Parece que 2000 anos são fortes o suficiente para dizer, bom, então como Jesus está demorando, esse noivo está demorando muito, então eu vou começar agora a me envolver com esse mundo. E muitas vezes falta em nós este sentimento. O que eu quero dizer é que o problema da igreja de Tessalônica era compreender a situação dos mortos. O problema da igreja hoje é se esquecer desse dia glorioso. E aí eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e nós vamos fazer a leitura do verso 13 até capítulo 5, verso 11. E nós vamos descobrir quão alegre será este dia, quão especial será essas bodas com o Cordeiro que é Cristo, a quem nós celebramos nessa noite, para quem nós cantamos louvores e adoração, a quem professamos a nossa fé, dizendo que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. E nós vamos ver então como será a vinda do Senhor e o significado deste dia para a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, e nós leremos até o capítulo 5, verso 11. Eu farei a leitura e os irmãos farão depois a leitura responsiva. Eu vou ler o verso 13, os irmãos o 14, e nós vamos ler até capítulo 5, verso 11, leitura responsiva. Diz assim a palavra do Senhor: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que ressuscitaram, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Senhor Deus e Pai, que dia glorioso será quando o Senhor surgir nas nuvens com poder e glória. Quando nós ouvirmos, ó Deus,
as trombetas celestes soando, dizendo: o noivo chegou. Que dia maravilhoso! Que dia esperado! Ó Senhor, nós te louvamos porque estamos seguros de que estaremos com o Senhor para todo sempre. Ó Deus, muito obrigado por essa certeza. E a nossa oração não é que o Senhor nos conceda, ó Deus, certeza quanto a este dia. A nossa oração é para que o Senhor nos ajude quanto ao nosso comportamento hoje, com relação a este dia. Por isso, ó Pai, ajuda-nos na compreensão da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, como eu disse, ele está aqui respondendo a uma pergunta: como ficarão os mortos na vinda de Cristo? E é interessante porque o apóstolo Paulo, no que diz respeito a este assunto, a vinda do Senhor, ele demonstra claramente que, 1 Tessalonicenses, o alvo é tratar sobre a vinda do Senhor Jesus. A gente vai perceber isso de forma muito clara, por exemplo, no capítulo 1, verso 10, quando Paulo encerra aquele capítulo, ele diz assim: e para aguardardes do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E é interessante porque no capítulo 2, verso 19, ele diz: pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus e em sua vinda? Não sois vós? E lá no capítulo 3, verso 13, ele diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Está claro que a preocupação do apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, era tratar sobre a vinda de Cristo. Até porque os evangelhos ainda não haviam sido compostos, eles estavam ainda sendo escritos por Mateus, por Marcos, João, Lucas. Então a igreja não tinha os evangelhos, eles não tinham Marcos 13 e Mateus 24 e 25, onde Jesus trata ali detalhadamente como esse dia glorioso, bendito, alegre irá acontecer. Eles não tinham. Então eles ficavam na dúvida e Paulo então, preocupado pastoralmente, ele vai mostrar a eles sobre este processo. E o que Paulo vai dizer é algo muito simples. Ele diz assim: irmãos, não fiquem tristes como as pessoas do mundo. Porque as pessoas do mundo, elas não têm com que se alegrar. Mas vocês não podem ficar tristes. Porque a situação daqueles que morreram é uma situação de privilégio. O que Paulo vai dizer é que aqueles que morreram no Senhor, eles ressuscitarão. E é claro que o apóstolo Paulo, ele não está trazendo aqui uma nova doutrina. Mas, por exemplo, em Isaías 26, 19, o profeta diz: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Daniel 12, de 1 a 2, diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Ele está falando da grande tribulação. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. A doutrina da ressurreição era algo muito claro. O que Paulo está dizendo é: estes irmãos, eles irão ressuscitar. Agora, o que Paulo acrescenta, e que é importante, está na mente daquela igreja, e também para o nosso conhecimento, é que esses mortos
eles ressuscitarão primeiro, antes de que os corpos dos crentes nessa terra sejam glorificados. Porque o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é claro, ele mostra isso de forma muito óbvia, que o crente vivo, no dia da vinda do noivo, no dia da vinda do Senhor, ele terá o seu corpo, que é corrompido pelo pecado, pela doença, pela enfermidade, pelo cansaço, ele será transformado num corpo de glória. Nós teremos exatamente o mesmo corpo que Cristo possui hoje lá no céu. Nós teremos um corpo adaptado para estar na presença do nosso Deus. Nós teremos um corpo adaptado para viver no novo céu e na nova terra, conforme a palavra do Senhor nos diz. Mas isso não vai acontecer sem que antes a terra dê a luz aos crentes que morreram no Senhor. E isso é algo muito significativo, porque você pode lembrar aí de alguém, um amigo, um parente que morreu em Cristo, crente, está com o Senhor, e naquele dia, no ressoar da trombeta, quando Cristo surgir nas nuvens, o seu corpo não será transformado, até que você veja esses irmãos vivos com o corpo glorificado. O que Paulo está dizendo aqui é algo tão lindo. Ele está dizendo: morrer em Cristo antes da vinda do Senhor não é prejuízo, é primazia. Ele será transformado, ele terá essa primazia diante daqueles que estão vivos. E é claro que o Senhor é a garantia disso, porque Cristo é a garantia não só da ressurreição, mas também desse corpo glorificado que nós temos. É por isso que o apóstolo Paulo, no verso 14 do capítulo 4, ele diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, é Cristo. Tudo irá acontecer por causa de Cristo, por causa da obra do Senhor. Cristo é o Senhor da nossa vida, Cristo é o nosso Salvador, Cristo é o primeiro a ter esse corpo glorificado, porque Ele morreu e ressuscitou. E o Senhor Jesus então demonstra com a sua própria vida e com a obra do Senhor sobre si, aquilo que nós vamos experimentar. Nós não podemos, irmãos, perder isso de vista. Quando nós lembramos da ressurreição dos mortos no Senhor, que acontecerá antes da glorificação, da adaptação do corpo do crente vivo para morar com o Senhor, nós devemos compreender que isto só vai acontecer na nossa vida por causa de Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o centro de tudo, Ele deve ser o alvo de toda a nossa atenção, nele devemos desempenhar e desenvolver a nossa gratidão. Irmãos, o segredo de uma vida neste mundo, mas sem que sejamos tentados a ouvir o canto da sereia deste mundo, é nós pensarmos nisto, na obra de Cristo em nós. Cristo fez esta obra para que vivêssemos eternamente com o Senhor. Cristo não fez essa obra para que tenhamos pequeninas vitórias aqui nos negócios, na saúde. Embora isso possa fazer parte, Deus pode nos conceder isto também, mas o alvo não é este. O alvo é a eternidade com Deus. É você imaginar e pensar na verdade de que você vai morar na presença de Deus por toda a eternidade, nessa terra e neste céu, transformados pelo poder do Senhor. O alvo é este. A visão do crente é esta. É por isso que o desejo da igreja é que o Senhor retorne, é que digamos no nosso coração Maranata. A palavra Maranata, que vem do hebraico, significa o Senhor veio, o Senhor vem ou o Senhor virá. Vem, Jesus.
Leva-nos. Agora eu pergunto para você, qual foi a última vez que você orou assim? Qual foi a última vez que você disse assim, Jesus, volta, leva a tua igreja, leva o teu povo, Senhor, leva-nos para junto de si, leva-nos, ó Pai, para essa eternidade, leva-nos, Senhor, para vivermos contigo. Qual foi a última vez que nós oramos dessa maneira? Agora, se eu perguntar qual foi a última vez que nós oramos pelos nossos negócios, pela nossa renda, pela nossa escola, pela nossa saúde, aí você pode até dizer ontem, ou hoje de manhã. E é claro que orar ao Senhor por estas coisas não significa nenhum erro, não há nenhum erro nisso. Mas irmãos, convenhamos, às vezes o nosso coração está longe desse dia, porque estamos tão arraigados e enraizados que não conseguimos contemplar o melhor dia dessa terra para a igreja, quando o Senhor virá para levar o seu povo para junto de si. E é interessante porque a visão é uma visão de festa. Quando o apóstolo Paulo e o Senhor Jesus falam claramente sobre isso, de que a trombeta irá tocar, essa trombeta anuncia a vinda do noivo. Isso era muito comum. Na época do apóstolo Paulo, quando a noiva estava toda enfeitada e o noivo então vinha para tomá-la, para celebrar o casamento, o noivo era anunciado. E dependendo da família, poderia ser apenas alguém dizendo, eis o noivo, está aí. Ou então, se possuía mais dinheiro, ele poderia colocar algumas trombetas ou berrantes para tocar naquela fileira, e todos tocavam, e quando a noiva ouvia, dizia, o meu amado chegou. O meu amado vai me levar. E nesse sentido nós encontramos a mesma linguagem, porque em Apocalipse fala do dia das bodas do Cordeiro, no sentido de que o Senhor virá de forma visível, física, pessoal, para nos levar. E isso é claro que está registrado no Velho Testamento, por exemplo, em Daniel capítulo 7, versos 13 e 4, diz, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 24, de 30 a 31, falando exatamente do mesmo evento, ele diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E é impressionante, irmãos, porque o apóstolo Paulo, ele deixa claro isso. Esse dia para o crente não será um dia surpreendente, no sentido de que ele vai ficar estupefato. Ele vai dizer, não vai perguntar, o que está acontecendo? O que é isso? Os incrédulos, sim. Nesse dia, os incrédulos, os sábios deste mundo, os que estão arraigados, têm as suas raízes profundas nesse mundo mau e vil, eles vão ficar surpresos. Eles vão perguntar, o que está acontecendo? Que som é este? O que eu estou vendo ali nas nuvens se aproximando? Quem é este que vem com glória sobre nós? E como Daniel mesmo diz, porque para muitos e muitos nessa terra, esse dia será o dia da destruição. São os ímpios, são os descrentes. Mas para nós, esse dia é dia de alegria. E se você estiver vivo na vinda do Senhor, você vai ouvir o som da trombeta. E você vai sair da sua casa e você vai olhar para o céu e você verá a Cristo vindo nas nuvens com poder e glória, com os braços abertos. E você vai perceber que existem pessoas com um corpo reluzente, transformado ao seu lado. Você vai reconhecê-los, eles vão reconhecer a você. E depois você verá
que numa palavra de ordem, o seu corpo também será transformado, o seu corpo ficará igual ao daquele que morreu no Senhor e ressuscitou, e aí nós teremos um encontro com o Senhor nos ares, e viveremos com Ele por toda a eternidade. Esse dia será um dia barulhento, esse dia será um dia festivo, esse dia será um dia de muita alegria, e nós vamos contemplar ao Senhor Jesus, e eu acredito que nós não conseguiremos pronunciar nenhuma palavra, tal será a nossa emoção. E eu garanto uma coisa para você: sua casa, seu carro, sua conta bancária, seus bens ficarão nessa terra para serem destruídos pelo fogo, e você estará com o Senhor. Por isso nós precisamos colocar na nossa mente o que é mais importante para a nossa vida como crente. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 5, a partir do verso 1, ele vai tratar exatamente sobre isto. Ele vai dizer como nós devemos nos comportar. E aí ele fala que o dia e a hora vêm como ladrão, e ele fala isso de forma muito clara, no capítulo 5, verso 2. Ele diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Nós não sabemos qual o dia da vinda do Senhor. Aliás, quando Cristo estava nessa terra, nem Ele mesmo sabia. É interessante porque a metáfora do ladrão é fantástica, ela nos auxilia. Você sabe o dia que o ladrão vai, o dia em que a noite em que o ladrão vai visitar a sua casa? Você não sabe. Você nem se apercebe que ele está há 4 meses sondando a sua rotina, para depois entrar lá e roubar o que é seu. Você não sabe. Por isso o apóstolo Paulo diz: o dia e a hora de fato é como algo que acontecerá sem que saibamos. Embora, obviamente, à igreja, o Senhor revelou que há eventos que apontam e confirmam a vinda do Senhor. É o que ele diz no verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, Cristo já está conosco através do seu Espírito Santo. Nós já vivenciamos essa comunhão pela fé. É aquilo que João, na sua primeira carta, trata do já vivenciamos as bênçãos do Senhor, mas ainda não em toda a sua plenitude. Meu irmão, você não tem que pensar assim: ai, como é que eu estarei no dia que o Senhor chegar? Será que eu estarei de joelhos orando e buscando ao Senhor? Ou será que eu vou estar fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus? Ah, porque eu tenho medo de ficar. Não fica, porque não depende de você, não depende das suas obras, não depende do que você faz ou deixa de fazer, depende unicamente da graça do Senhor. A garantia não é o que nós fazemos. A garantia é o amor de Deus que nos alcançou. Por isso o apóstolo Paulo fala: qual a garantia de estarmos com Cristo? A escolha do Senhor, a predestinação. Ele me escolheu para isso. Antes da fundação do mundo, Deus, que já me conhecia, me amou, e Ele me predestinou para viver eternamente com Ele. Ele disse: esse vai viver eternamente comigo. Por isso Ele mandou o seu Filho para morrer por nós. A isso nós chamamos de expiação limitada. Cristo morreu apenas por aqueles que o Senhor escolheu. E Ele então estabeleceu essa união em Cristo para que tivéssemos esta segurança. Aí a pergunta é: onde você estará quando Cristo voltar? Você vai responder com muita alegria: eu estarei com Ele. Esse dia não é o dia de termos medo. Esse dia não é o dia para termos pavor. Nós não ficaremos totalmente surpresos com este dia, mas nós saberemos que o noivo veio para nos levar. Você tem pensado sobre estas coisas no seu coração? Você tem pensado sobre este dia? E você tem dito
no seu interior: Senhor, enquanto aqui estiver, eu quero viver unicamente para a tua glória, para te obedecer. Eu quero viver unicamente para o Senhor, porque certamente viverei eternamente contigo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele utiliza duas expressões tão lindas. No verso 18, quando ele termina a explicação dos mortos que ressuscitarão primeiro, terão seu corpo transformado, e depois os vivos serão transformados. No verso 18 ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E no verso 11, quando ele encerra sobre a explicação de que nós não somos da noite, nós somos do dia. E por que somos do dia? Porque aceitamos a Jesus? Porque escolhemos a Jesus? Não, nós somos do dia, porque Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos conduziu. Ele é a segurança pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Por isso nós estamos em união com Cristo Jesus. E aí no verso 11 ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Meu irmão, eu acredito que nós, como igreja, precisamos pensar um pouquinho mais sobre esse dia de grande alegria. Nós precisamos desenvolver no nosso coração mais expectativa sobre a vinda do Senhor Jesus. Precisamos ser honestos com relação a isto. Às vezes somos tomados por tantas questões, sejam elas trabalho, ministério, seja o que for, estudo, e nos esquecemos de que o nosso coração deve queimar, desejando que o Senhor venha para nos levar. É por isso que nós precisamos compreender que a vida do crente, nessa terra, ela sempre acontece nesse olhar da habitação eterna com Deus. É ele saber no seu coração que ele já glorifica o Senhor aqui, e ele continuará glorificando ao Senhor. Hoje, nós glorificamos ao Senhor pela fé. Lembra que Paulo falou? A couraça da fé. E temos a esperança, ligada ao capacete da salvação, a esperança de que um dia estaremos diante do Senhor, mas existirá um momento, por toda a eternidade, em que a esperança não existirá mais, a fé não será mais necessária, existirá apenas o amor, e nós continuaremos glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, quando ele termina por falar sobre esse dia, sobre a vitória sobre a morte, sobre essa eternidade sem lágrimas, essa eternidade em que viveremos ao lado dos nossos queridos, onde não haverá mais separação, não haverá mais nada, a não ser alegria no Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre essa vitória em Cristo, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 3, do verso 17 ao verso 21 de Filipenses, ele diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas, o quê? Terrenas. Que duro, não é? Que duro.
Mas o apóstolo Paulo continua: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E nós precisamos encher o nosso coração com aquilo que está em 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você já pensou que privilégio você vai ver um homem, não sabe exatamente quem ele é ainda, você se aproxima dele, tudo bem, quem é você? Ele diz: eu sou Paulo de Tarso. E você vê um outro irmão, você chega lá e diz assim: quem é você? Eu sou Alfredo. Oi, Alfredo, tudo bem? Eu sou Moisés. E você vai chegar para outro e dizer assim: tudo bem, como vai? Eu sou Alfredo. Quem é você? Ele vai dizer: eu sou Pedro, eu sou José, eu sou Jacó. Os entes queridos que nós perdemos, nós vamos conhecê-los, não precisamos perguntar, nós vamos nos atirar a eles e abraçar dizendo: que saudade, meu amado. Como foi duro viver sem você nessa terra. Mas agora tu estás comigo por toda a eternidade. E haverá um que nós conheceremos. Não precisaremos perguntar de quem se trata, mas nós nos atiraremos nos seus braços e diremos com a voz embargada de emoção e alegria: Jesus, muito obrigado. Senhor Jesus, sou eternamente grato pela obra que o Senhor fez na minha vida. Porque viver na presença do Senhor é, como diz a palavra de Deus: na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. É o que nos diz o salmista, no Salmo número 16, verso 11. Puxa, meus irmãos, quando nós pela fé e pela esperança contemplamos tudo isto que Deus está preparando para cada um de nós, nós vamos olhar para esse mundo vil, com as suas riquezas, com os seus negócios, e vamos dizer assim: bom, temos que viver nesse mundo, temos que comer, temos que trabalhar, é verdade, a Bíblia ordena: quem não trabalha que também não coma, temos que trabalhar, mas não é isso. É o Senhor Jesus. Até porque tudo que nós construímos, eu fico pensando, às vezes eu olho para a casa que nós construímos, e eu digo assim: Senhor, isso vai ser consumido pelo fogo. Porque a minha casa, o Senhor está construindo. E não será uma casa, será uma mansão, onde habitarei com Cristo por toda a eternidade. Meu irmão, não pare de trabalhar, não. Os crentes lá de Tessalônica fizeram isso. Nós vamos domingo que vem estudar sobre isso em 2 Tessalonicenses. Paulo dando uma bronca neles. Ele dizia: bom, então já que é assim, então não vamos trabalhar. Não. Continuemos o nosso trabalho, levantando o nosso sustento, mas que tudo seja para a glória do Senhor. Mas que no nosso coração exista esta palavra, dizendo: na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Já não é bom estar na presença do Senhor aqui nessa terra sem vê-lo? Já não é maravilhoso estar na presença do Senhor, mesmo não olhando, não conseguindo olhar com os nossos olhos? Apenas pela habitação do Espírito Santo no nosso coração,
crendo na presença de Cristo na nossa vida, já não é bom. Agora você imagina quando você estiver frente a frente com Ele. Porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Estar à destra do Senhor é viver delícias perpetuamente, como diz a palavra do Senhor. Por isso repitam comigo: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Tire um pouquinho só os seus olhos deste mundo e coloque os seus olhos no trono da graça de Cristo Jesus. Pare um pouquinho só de orar pela sua saúde, pelos seus bens, pelos seus negócios, só um pouquinho. E diga com desejo e alegria no coração: Jesus, vem me buscar. Vem me levar. Para que possamos, como igreja, morar por toda a eternidade. E para que eu me aperceba de que de fato a tua presença é muito alegre. E estar à tua direita, à tua destra, não estaremos à esquerda, mas à direita do Senhor. Viver delícias na presença do Pai. Continue trabalhando. Continue estudando. Continue. Mas faça isto pela perspectiva certa. Nós não somos deste mundo. Nossa pátria não está aqui. Somos peregrinos. Somos uma noiva que está se ataviando há muitos séculos. Há 2000 anos se prepara para receber o noivo que vai levá-la para toda a eternidade. Esse dia não é dia para se ter medo, meu irmão. Esse dia é para ser desejado por nós, para a honra e glória do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu santo nome. Ó Senhor, te louvamos porque a nós foi revelada esta palavra. O mundo desconhece, ó Deus, mas a nós foi revelada esta palavra, este mistério. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós entendemos o que o Senhor nos revelou. Nós entendemos que este dia será um dia de muito barulho, muita festa, muito riso, muita gargalhada, muita felicidade. Quando uma grande multidão com vestiduras brancas estiverem olhando e misturando sorriso com choro, contemplando ao Deus Todo-Poderoso e a Cristo, o seu Filho amado. Que dia, Senhor! Como seria bom se o Senhor voltasse esta noite. Como seria bom se o Senhor voltasse amanhã, Pai, para nos levar. Mas não sabemos exatamente o dia em que isto acontecerá. Por isso, nós estamos aqui, aguardando ao Senhor. A tua igreja, desde Adão e Eva, está te aguardando, Senhor. Estão dormindo em seus túmulos, em seus caixões, em suas grutas, em suas catacumbas. Teu povo está te esperando, Senhor. Nós ainda estamos vivos,
E nós também estamos te esperando, estamos todos aguardando o Senhor. Por isso, enche o nosso coração de alegria. Não queremos ser como as pessoas do mundo, sem fé, sem amor, sem esperança. As pessoas do mundo que procuram a alegria, o divertimento nas coisas efêmeras, nas coisas passageiras. Não, Senhor. Queremos nos alegrar com aquilo que é eterno. Queremos nos alegrar com o Senhor e pelo Senhor. Por isso, Pai, estamos todos aqui aguardando os corpos dos teus filhos que já morreram, te aguardam. E nós que ainda estamos vivos, te aguardamos para este dia das bodas do Cordeiro, quando o Senhor Jesus nos tomará pela mão, levará em direção ao seu peito, dará um forte abraço, dizendo: pronto, meu filho, acabou. Agora é só alegria. Agora é só felicidade. É só adoração. É só louvor. E o Senhor Jesus nos levará suavemente em direção ao Deus Pai. E todos nós, quando contemplarmos ao Senhor, não temendo mais morrer por causa disso, porque não teremos mais pecado, de forma singela iremos nos ajoelhar diante do Deus Todo-Poderoso. E Ele trará um sorriso largo no rosto, dizendo: todos são bem-vindos à minha glória, meus filhos amados, resgatados pelo meu Filho eterno, Cristo Jesus. Vem, Senhor, leva-nos. Leva-nos para Ti, Pai. E perdoa-nos quando muitas vezes confiamos no mundo, nessa terra, quando nós perdemos a alegria da Tua vinda, quando nos esquecemos do Senhor. Perdoa-nos. E que a graça do Senhor Jesus, nosso amado, nosso noivo, nosso querido Senhor, que o amor de Deus Pai, que nos destinou para esta glória, e que a consolação, a presença, a comunhão do Espírito Santo, doce Espírito do Senhor, que mora em nós, que está aqui conosco, nos fortalecendo, nos motivando, nos conduzindo em segurança, para que obedeçamos ao Senhor pela Tua palavra. Estejam sobre a minha vida, sobre a vida dos meus amados irmãos aqui reunidos, sobre a vida de toda a igreja do Senhor espalhada nessa terra, que no dia de hoje, o dia do Senhor, se reúne ou se reuniu para cultuar a Ti, Senhor. E a nossa oração é: Maranata, vem, Jesus, vem, é o que nós queremos. Amém.